Nos episódios anteriores, conhecemos a vida de Mênecles através dos olhos do logógrafo Iseu, que foi contratado pelo filho adotivo do morto para legar o Oikos. O irmão de Mênecles, por sua vez, alega que essa adoção foi ilegal, pois aconteceu sob a influência da segunda jovem esposa de Mênecles, que também é irmã caçula do adotado. Depois dessa jornada, podemos nos perguntar, afinal, quem teria vencido essa disputa no tribunal? O adotado continuou com os bens de Mênecles? Ou será que seu irmão saiu vitorioso? Bem, adianto que nós não sabemos o desfecho desse caso. Na realidade, isso acontece com a maioria dos discursos florenses do direito ático. Infelizmente, apenas um discurso, seja ele da acusação ou da defesa, foi preservado no cânone dos 10 oradores. Temos pouquíssimos exemplos em que foi preservado tanto o discurso de acusação quanto de defesa. Um desses exemplos é a disputa entre os famosos oradores Ésquines e Demóstenes, que nos discursos contra Sextifonte, escrito por Ésquines, e sobre a coroa, escrito por Demóstenes, falam sobre a coroação do orador Demóstenes em reconhecimento aos seus serviços. Ésquines era contra a proposta desta honraria e, por isso, ele resolve processar Sextifonte, que foi o autor dessa proposta de coroação, né, alegando que ela era ilegal. Para defender, então, Sextifonte, Demóstenes escreve o discurso sobre a coroa. Um outro exemplo também se refere à disputa entre os oradores Ésquines e Demóstenes. Eles participaram da segunda embaixada que buscava estabelecer tratados de paz com o governante macedônico Filipe II. Então, no corpus dos dois oradores, nós temos o discurso conhecido como Segunda Embaixada ou Embaixada Infiel. Recebe esse nome de Embaixada Infiel porque a embaixada não seguiu o que deveria ter sido feito de acordo com o que foi proposto na Assembleia. Bem, então, esses dois casos, a respeito da coroação de Demóstenes e sobre a segunda embaixada, no contexto já das invasões e do avanço das invasões macedônicas e do avanço dela pela região do Egeu, são os casos mais concretos que nós temos de preservação de discursos de acusação e de defesa. Esses dois casos também têm uma particularidade no sentido de que a gente sabe que eles foram reescritos depois de enunciados. Por que a gente sabe que eles foram reescritos? Porque o tamanho deles é muito maior do que o tempo que estava disponível para cada orador falar na Assembleia ou no tribunal. Dessa forma, a gente sabe que o discurso, então, foi reescrito e serviu para difundir, né, as ideias políticas de cada um desses dois grupos. Então, a gente sabe também que esses discursos de acusação e defesa estão preservados no cânone por causa deles terem servido como panfletos políticos. Então, isso nos leva a pensar que, muitas vezes, o fato de um discurso estar disponível, ter sido preservado no cânone, não se refere ao fato dele ter conseguido uma vitória no tribunal. Então, isso é importante a gente ter isso em mente. O fato dele estar preservado ali, dele ser considerado um modelo de retórica, não significa, muitas vezes, que essa ação ganhou no tribunal. Então, tirando esses dois exemplos que eu mencionei para vocês, a gente não tem o outro lado.
Então, a parte aí adversária. E no caso desse discurso específico de Iseu, a gente não tem nenhuma outra fonte, ou até então, né, a gente não descobriu nenhuma outra fonte que falasse a respeito do irmão de Mênecles. Então, a gente não sabe se Iseu saiu vitorioso dessa disputa, nem o que aconteceu com o irmão de Mênecles e o adotado depois que isso foi levado ao tribunal. Mesmo não tendo conhecimento do discurso da parte adversária, isto é, o discurso feito pelo irmão de Mênecles, a partir da defesa elaborada por Iseu, nós podemos observar quais seriam, então, vamos dizer assim, os principais argumentos utilizados pelos adversários. Com isso, né, a gente pode notar que, possivelmente, um desses argumentos da parte adversária se relaciona à sedução da jovem segunda esposa. E esse argumento deve ter sido muito bem elaborado, porque grande parte do discurso de Iseu se concentra no ethos da esposa, justamente para rebater essa argumentação. Também sabemos que o papel do historiador é ler suas fontes com a postura crítica. Então, se nós adotarmos essa postura crítica, a gente pode levantar alguns questionamentos. E o primeiro deles seria: esse casamento foi tão harmonioso, esse breve casamento aí de 2 anos com sua jovem esposa, será que tem algum elemento do discurso que permite observar algum conflito nesse casamento? Ana Carolina, você gostaria de falar sua opinião? Sim, nesse caso, eu acho que não há nenhuma informação no discurso que venha implicar que não era harmonioso. No entanto, é impossível que exista qualquer tipo de relacionamento que seja tão harmonioso assim. Então, acredito que sim, eles deveriam ter tido algum desentendimento, mas no discurso não percebo nenhuma indicação de que teria algum desencontro. O que eu acho que pode ter acontecido foi o desentendimento na hora do divórcio, principalmente porque ela realmente não queria se divorciar de acordo com Iseu. Durante a narrativa, eu não acredito que havia qualquer indicação de que não foi um casamento harmonioso ou que ela não queria se casar de forma alguma. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que só no momento do divórcio é que realmente pode ter tido algum atrito. Bem, Ana Carolina, eu gostaria de pegar essa parte que você mencionou e aí levantar uma hipótese, né? Mas eu acho que justamente nesse momento do discurso, isso revela talvez uma face da personalidade dessa segunda esposa que poderia não ser tão positiva. Ou, dizendo de uma outra forma, eu acho que essa segunda esposa, ela era bem geniosa. Ou, né, vamos dizer assim, ela era teimosa. Porque, vejam, no discurso ele fala que ele espera os irmãos voltarem de uma campanha militar para que esses irmãos ajudem a a convencê-la da separação. Então, indica que havia uma certa resistência para tratar a respeito desse assunto na esfera só do casal. Precisou da interferência dos irmãos para convencê-la. Se, por um outro lado, isso mostra a possibilidade da mulher ter voz, realmente essa foi a maneira como a gente tendeu a ler esse discurso, eu acho que aí também a gente pode considerar essa faceta da personalidade dessa mulher, de ela ter uma opinião muito, muito forte. E parece que o Mênecles ele teve um pouco de dificuldade de lidar com essa jovem esposa com uma opinião muito forte. O que não significa que isso tenha levado o casamento a uma desarmonia. Mas vejam, né, às vezes isso está ligado à habilidade retórica de Iseu. Como às vezes ele pode pegar um fato, uma característica e
transformar isso num ethos positivo. Miguel, você gostaria de falar? Bom, a minha visão sobre o casamento, sobre esse casamento, é bem parecida com as que foram demonstradas até agora. É claro que nós podemos perceber o interesse de Iseu em construir um ethos positivo em torno de Menecles, até porque Iseu ele exerce uma profissão, ele precisa ganhar os casos para sobreviver, precisa escrever discursos bem convincentes e, naturalmente, na construção desse discurso, ele seleciona o que bem lhe interessa. Diante disso, a gente pode perceber que é de interesse de Zeu que esse casamento seja harmonioso. É de interesse de Zeu construir um ethos positivo em torno de Menecles para facilitar a acusação contra seu cliente. Mas, como bem citado anteriormente, temos uma tarefa crítica diante dessa fonte e nós não podemos simplesmente crer em tudo que Zeu escreveu. A gente tem que notar esses interesses dele. Então, eu particularmente não creio que um casamento de 2 anos, no qual não foi cumprida a principal função do casamento da época da Grécia Antiga, que era expandir a família, ter filhos. Então, o meu ponto de partida é esse, que esse casamento ele já não foi um casamento tão harmonioso quanto Iseu bota, devido à ausência de filhos de Menecles e dessa sua segunda esposa. E o segundo aspecto é esse que vocês falaram. Um casamento curto, no qual boa parte do tempo é tentando convencer a esposa a se separar, naturalmente na minha cabeça não é um casamento tão harmonioso. Porém, Iseu escreve de uma forma tão habilidosa que a gente fica pensando que se Menecles é de fato metade do homem que Iseu descreve nesse discurso, naturalmente o casamento dele foi bastante harmonioso, né? Já que Iseu coloca que todo mundo envolvido gostava de sua presença, ele era um homem bem quisto, tinha suas posses, valores sociais, mas a minha visão sobre esse casamento é essa. E você, Lívia? Qual é a sua opinião sobre esse casamento? Bem, acredito que, como já dito, né, a função de Zeu é tentar demonstrar, né, que esse casamento foi harmonioso, então a gente vê o quão habilidoso ele é na construção dos argumentos, né, para demonstrar que esse casamento foi harmonioso, foi feliz. Ele traz os seus argumentos baseados na devolução, como já foi falado, das vestes das joias para sua ex-esposa, mas muito dessa visão do convencimento de que foi um casamento tão harmonioso, a gente pode negar que vem do dito por essa defesa, né, de Zeu. Então, a gente vê o quão persuasivo ele pode ser. Então, não se pode negar a existência de que havia a possibilidade desse casamento não ser harmonioso dessa forma, né? Principalmente como já foi colocado, podendo ter tido, sim, desavença no tocante ao fato tanto da efetivação do divórcio, em que a esposa ela teve que ser convencida, né? E na questão também dessa incapacidade produtiva de Mênecles de gerar filhos. Então, eu acredito que não foi assim tão harmonioso como Iseu tenta comprovar a todo momento, né? Além do casamento, um outro ponto que leva uma polêmica com relação a esse discurso é sobre as finanças de Mênecles, né? Nós vimos nos episódios anteriores que ele devolve as joias e as roupas, né? Devolve o dote, esse valor desse dote de 20 minas. Também nós verificamos que ele tinha uma propriedade e ele teve que vender essa propriedade para quitar essa dívida que ele adquiriu ao ser tutor dos filhos de Nícias. Então, a gente vê a venda de propriedade, administração de bens de outros, ocupação e exercício de liturgias, né? Casamento, dote. É um discurso que fala em vários momentos a respeito das finanças. E eu queria saber de vocês se Mênecles foi um bom administrador de bens. Será que Mênecles perdeu muito dinheiro ao longo da vida? Porque parece que ele veio de uma família de boas condições financeiras. Essa aproximação com os filhos desse amigo epônimo de Arcarneu teria levado Mênecles a perder dinheiro? Miguel, o que você acha sobre isso?
Bom, a minha visão sobre as finanças de Mènecles é que ele claramente não era um ser tão organizado assim como Iseu tenta demonstrar no texto, né? A gente sabe que ele devolveu o dote de 20 minas, que realizou algumas vendas de propriedade, mas também sabemos que ele perdeu uma arbitragem anterior contra seu irmão a respeito de propriedade de venda. Ou seja, esse já é um fator a se ficar alerta, enquanto Iseu tenta construir o ethos de Menecles de forma excessivamente positiva. Né? A outra questão que vem à minha cabeça é que quando Iseu deixa bem claro isso, quando Menecles realiza o pagamento do dote de 20 minas, o dinheiro utilizado para pagar essa quantia não era necessariamente dele, uma vez que ele fica devendo a Nícias uma quantia referente ao exercício de seu tutorado. Né? E sobre ele ter perdido dinheiro após se aproximar do adotado, eu acho que é uma questão mais difícil de responder, mas eu creio que não. Pois, como o Zeu demonstra, ele era um amigo bastante próximo dessa família há 20 anos. E essa questão financeira só vem à tona no final de sua vida, né? Então, eu particularmente acho difícil que ele tenha perdido dinheiro só por se aproximar do cliente de Zeu, que é o réu em questão. Isso, acho que você colocou um ponto muito interessante que a gente deve também considerar, né? Ao longo desses 20 anos, houve uma perda de dinheiro, mas habilmente, né, Iseu não detalha, não especifica temporalmente quando que aconteceu essa perda de dinheiro. Se foi quando ele teve que devolver o dote, se foi quando ele teve que devolver os bens para os filhos e os filhos de Nícias. Então, esses aspectos não são claros. E aí eu concordo com você, eu acho que ele não foi uma pessoa que tinha uma boa organização financeira. Lívia, e você? Você acha que Mênecles ele organizava bem suas finanças ou não? Bem, concordo com o Miguel, né, de que ele não aparenta ser um cara organizado, né, porque a gente verifica que havia essas problemáticas nas finanças de Mênecles, decorrente dessa crise financeira que se justifica pela venda da propriedade, que acabou por gerar uma disputa, né, com seu irmão, e que essa venda da propriedade pode ter tido relação com esse dinheiro, já que foi perdido da tutoria, né? Então, todos esses apontos atestam para que havia um problema financeiro decorrente de problemas na administração dos bens, que Mênecles não soube administrar, né? Então, apesar desse fato bem colocado que ele não especifica se a disputa de terra em que Mênecles perdeu a arbitragem ocorreu antes ou depois da adoção, pode ficar subentendido, né, que esse fato ocorreu durante o tempo que Mênecles já tinha adotado, durante esses 20 anos. Tanto que eu falo que o irmão tentou tomar os bens de Mênecles, acabando não sobrando muito para adotar, então o adotado já acabou sendo prejudicado por isso. Então, acredito que ele não perdeu dinheiro ao se aproximar do adotado. E você, Ana Carolina, como você vê Mênecles e seu irmão? Eu acho que nessa questão nós todos concordamos que ele não era uma pessoa organizada. Acredito também que quando ele restitui o dote, ele talvez tenha devolvido os presentes como uma forma. Talvez dizer eu tenha colocado isso de uma forma já para impactar essa informação que vem em seguida. Enquanto nós estamos olhando, nossa, ele devolveu os presentes, mais tarde tá ele não pagou os órfãos. Então, eu acho que de fato não era um homem organizado. A sua administração realmente deixava a desejar, uma vez que, primeiro, ele teve que vender algo para poder pagar um dote e depois teve que restituir. Ele se endivida tentando pagar as suas dívidas e acho que nenhuma administração decente seria desse jeito. Mas também concordo com o Miguel de que o dinheiro não foi perdido necessariamente porque se aproximou do adotado. Eu acho que uma vida inteira de administração dessa forma tenha já feito um estrago que acabou sendo consequência para o adotado depois das suas querelas com o tio, o irmão, nesse caso. Bem, né? Então, ao considerar essas informações, aí a gente já pode questionar se realmente o irmão de Mênecles era tão ganancioso como Iseu o retrata. Seguindo, né,
Vocês acreditam que esse discurso foi vitorioso? Então, agora vamos fazer um exercício de tentar criar um tribunal, né, no qual vocês são os juízes. Bem, eu gostaria de saber de vocês. Se você fosse o juiz para decidir a respeito dos bens de Mâneclis, você deixaria os bens de Mâneclis com o adotado? E por que você faria isso? Qual é o principal argumento para dar o ganho de causa para o adotado? Lívia, qual é o seu veredito? Bem, apesar de não ter como saber, né, de fato, se o discurso de Zeu foi vitorioso ou não, mas considerando como se fosse um juiz, acredito que o principal argumento a da ganho de causa adotado seria de que, bem, o irmão de Mênix ele teve, né, 20 anos após a adoção para que contestasse a validade dessa adoção. E ele escolheu fazer isso apenas à morte do irmão. Então, faz que após sua morte, se essa adoção fosse considerada inválida, Mênix não teria mais descendência reconhecida. Além do que, o adotado não teve a quantia significativa após a morte de Mênecles, visto que durante a causa da venda do terreno, a arbitragem favorecia, como vimos, o irmão. Então, o irmão já possuía a maior parte dos bens de Mênecles, e com a causa ganha para ele, o que ocorreria seria mais prejudicial no conselho de descendência de Mênecles, que ficaria assim afetado. Qual é o seu veredito, Miguel? Se for para dar ganho de causa ao adotado, eu penso que o argumento mais interessante e convincente que Iseu usa é a inserção dele no oikos. Ou seja, Iseu constantemente demonstra que Menecles esteve presente no oikos do adotado por muito tempo. Tinha uma relação próxima com seu pai, com sua irmã, e que era considerado quase um membro da família. Esse vínculo familiar, para mim, é uma questão de grande valor para o júri decidir. Além disso, os outros argumentos que eu achei interessantes estão relacionados à arbitragem anterior que ocorreu entre Menecles e seu irmão, no qual o seu irmão saiu vencedor. Após sair vencedor, Iseu demonstra também que o irmão de Menecles ele tenta desonrar Menecles constantemente durante o restante de sua vida. Ele tenta lhe retirar todos os bens, não lhe dar direito a uma sucessão tranquila, né? Então, como a gente pode perceber no discurso, o respeito à decisão da arbitragem era uma questão importante na Grécia Antiga. E o irmão de Menecles parece não cumprir essa, de certa forma, obrigação. E, por último, o argumento interessante também foi citado por Lívia, né? Já que o irmão de Menecles conseguiu bastante de seus bens durante a vida, eu penso que o adotado não teria muito ganho em seguir essa disputa jurídica apenas para conseguir a tutela desses bens. Mas sim, ele demonstra a vontade de realizar os ritos funerários e honrar o seu pai adotivo, com pouca relação a bens materiais. Esses 3 pontos, para mim, são os mais convincentes utilizados por Iseu para dar ganho de causa ao adotado. Qual é o seu veredito, Ana Carolina? Eu compartilho de ambas as ideias do Miguel e da Lívia. Eu acho que a contestação poderia ter sido feita no momento em que a adoção foi realizada, mas principalmente na questão de pensar que toda a acusação está se pautando na ideia de que a mulher era uma mulher sedutora e influenciadora. Eu acho que não faz sentido, assim, vendo desse lado do adotado, esperar 20 anos para falar que a mulher acabou influenciando em toda essa questão. O que me vem agora é que talvez possa ter sido uma ação decorrente desses anos e que a contestação a partir do tio vem com uma informação extra que foi desenvolvida nesses 20 anos. Eu não acredito que se ele tivesse essa quantidade de informações na época da adoção, porque ele não faria. Eu acho que é um ponto interessante para abordar. E também o que o Miguel falou é importante. Ele foi inserido em todas as fratrias, nos demos, nas confrarias, tem testemunhas. Assim, nós também não temos acesso aos documentos e às testemunhas que foram utilizadas no discurso,
mas ele apresenta também sobre os ritos funerários, então ele tem, de certa forma, dá a entender que ele apresentou, se era verdade ou não, a gente não tem como saber, mas que ele conseguiu pessoas suficientes para ir legitimando cada um desses pontos que ele estava lá. Eu fui aceito no Demos, fui aceito na fratria, nas confrarias, fiz os ritos. Então, eu acho que, desse ponto de vista, esses seriam os meus dois argumentos. E agora, se considerarmos que a ação foi vencida pelo irmão do morto, qual seria para vocês o principal argumento para dar ganho de causa para o irmão de Mênecles? Lívia? Bem, apesar de ser mais complicado por não conhecer os pormenores da acusação desse irmão de Mênecles, entendo e visto que o que poderia ser o seu argumento para deslegitimar essa adoção seria de que ela foi realizada mediante a influência da mulher, e por isso ela poderia ser inválida. Então, tendo isso em vista, acredito que o principal argumento para dar ganho de causa para o irmão de Mênecles seria de que a mulher, atestando que ela tinha um poder de influência sobre Mênecles, como bem escorrido pela professora Ana Lúcia Curado, ela também no entendimento de que haveria outros herdeiros dentro do seu familiar. Então, a mulher poderia, o argumento poderia ser utilizado de que ela teria tido a influência sobre Mênecles para que ele adotasse alguém do convívio familiar da mulher, no caso, um irmão dela. E para você, Ana Carolina, qual é o principal argumento para um veredito favorável ao irmão de Mênecles? Eu acredito que realmente não tem como saber, nós não temos acesso, mas o que podemos concluir a partir do discurso é que, apesar da mulher, da acusação à segunda esposa de Mênecles ser a maior parte do discurso, haviam outros argumentos que nós não sabemos. Então, a única opção seria de que sim, ela acabou influenciando o Mênecles. E agora, refletindo também sobre a nossa fala anteriormente, né? Sobre essa questão da teimosia. Realmente é um novo ponto para se pensar essa parte do irmão de Mênecles. Eu admito que eu realmente não tenho uma opinião tão formada assim a ponto de falar esse argumento, mas eu acredito que iria acabar sendo o fato da mulher ter influenciado. E você, Miguel, qual é o principal argumento para dar ganho de causa para o irmão de Mênecles? Primeiramente, Iseu ele é um orador muito habilidoso e ele defende o adotado que é o filho de Menecles. Então, por essa ótica, já fica complicado da gente achar outras perspectivas na qual o irmão de Menecles seria vitorioso desse julgamento. Porém, a gente pode perceber alguns pontos que são recorrentes no discurso que podem dar ganho de causa a esse irmão. Os pontos que são menos esclarecidos por Iseu, inclusive. Esse primeiro argumento, ele também está relacionado à arbitragem anterior que ocorreu. Na minha visão, o fato de Menecles já ter perdido uma arbitragem para esse irmão, num tocante a finanças, propriedades, torna ele uma figura já menos confiável, uma figura com um histórico já, e como a gente respondeu já na primeira questão, uma administração de finanças no mínimo complicada, para se dizer. O outro argumento, ele é um argumento bastante vago no discurso de Iseu, que é a presença de outros herdeiros. Ele não precisaria adotar necessariamente o filho que ele adotou, uma vez que ele tinha outras opções dentro do seio familiar. Porém, Iseu demonstra que isso nunca foi uma opção para Menecles. Esses dois argumentos são os que mais me fazem inclinar para o lado do irmão de Menecles. Porém, são dois argumentos que eles são rigorosamente selecionados, né? Eles estão bem escondidos na obra, já que Iseu tenta a todo custo fazer a gente acreditar que Menecles e seu filho adotivo são inocentes, na verdade, enquanto ele caracteriza o Hector do seu irmão negativamente a todo custo. Sim, né? Foram todos argumentos que estão presentes no discurso. Eu compartilho da percepção de vocês. E também, particularmente, daria o ganho de causa para Iseu. Eu acho que já mostra aí que eu fui plenamente convencida pela arte retórica, né, de Iseu. Para mim, ele foi persuasivo, então eu daria ganho de causa para o adotado. Mas pensando num ponto que Iseu não trabalha muito, que é justamente esse
dessa demora para reivindicar para o irmão de Mänekles, contestar essa adoção. Então, o fato do adotado e Mänekles, o morto, terem convivido por 20 anos é muito significativo e para mim teve um peso muito grande para, vamos dizer assim, uma visão favorável ao adotado. E ao pensar assim, eu também fico imaginando por que Zeu não reforçou muito esse ponto. Por que Zeu escolheu, então, falar mais a respeito do casamento? E aí eu levanto a hipótese que justamente isso deveria ser tão evidente para a audiência e aí para o corpo de juízes, que não necessitava de uma argumentação tão elaborada. Ao contrário desse casamento, que foi um casamento, como a gente viu nos episódios anteriores, breve, um casamento de aproximadamente 2 anos, né? E que também foi a partir desse casamento, que o irmão de Mänekles constrói a justificativa para deslegitimar essa adoção, né? Ou, em outras palavras, a jovem esposa, irmã do adotado, seduziu Mänekles e, de acordo com as leis de Solon, essa adoção, então, seria inválida. Então, para finalizarmos a segunda temporada do podcast Senta que lá vem história, que contou a história de Mänekles no formato de storytelling, eu gostaria que cada um de vocês desse o seu veredito final. Afinal, quem tem direito à herança de Mänekles? O adotado ou o seu irmão? Miguel, qual é o seu veredito final? Meu veredito final seria a favor do acusado, que é defendido por Izeu, o filho adotivo de Mänekles. Ana Carolina, qual é o seu veredito final? Bem, eu daria ganho de causa para o cliente de Zeu, no caso, o filho adotivo de Mänekles. Lívia, qual é o seu veredito? Meu veredito final seria dar ganho de causa também para o adotado, o cliente de Izeu. Bem, ouvintes, vocês podem perceber claramente que todos nós fomos convencidos pela arte retórica de Izeu. E qual é a sua opinião? Qual foi o seu veredito depois desse percurso conosco através da vida de Izeu? Diante desse veredicto, encerramos aqui o debate da obra sobre os bens de Mänekles, de autoria de Izeu. Gostaríamos de agradecer a vocês ouvintes e a todos que tornaram possível a publicação do nosso podcast. No próximo episódio, o último da segunda temporada do Senta que lá vem história, estaremos falando dos bastidores de nossa primeira experiência com o formato de storytelling para quem se interessar. Esperamos que vocês tenham gostado. Até a próxima!